Podemos assentar. Quero externar minha alegria nesta noite, diante do temor e temor que temos ao subir neste púlpito, nesta tribuna, para transmitir a palavra do Senhor. É diante de uma grande responsabilidade que está sobre nós. E eu quero desde já agradecer ao nosso pastor Décio pela oportunidade, a nossa missionária Cíntia, a pastora Cátia, glória a Deus, os obreiros que nesse momento estão intercedendo por mim, intercedendo, e assim fazendo uns pelos outros. E nessa noite, irmãos, estamos falando do livro das Crônicas, de um autor anônimo, a qual conta a história de um povo que saíram do Egito, que saíram do exílio, que saíram do cativeiro e agora estão retornando para a sua pátria natal. Povo este que sofreu bastante e por pouco não apagaram suas raízes, não transformaram eles, não moldaram eles, não mudaram eles. E agora este povo, eles estão em sua terra e é necessário agora fazer uma organização. Organização esta que leva aos homens que estavam na incumbência, na responsabilidade de organizarem aquele povo, a buscarem a genealogia, a buscarem a descendência, para mostrar para aquele povo quem eles eram, quem era o seu Deus, e cada tribo, qual indivíduo pertencia. Então agora, o servo de Deus, diante da responsabilidade, o autor de 1 Crônica, obrigado, ele vem assim, nos trazendo esta organização. Porque nós sabemos que o livro das Crônicas, se você começar a lê-lo, do capítulo 1 ao 9, é uma coisa que talvez te traga assim um cansaço. Porque é um livro que fala de genealogia, ou seja, de origens, de estruturas, de ramificações familiares. Quem gerou quem? Para nós pode ser um cansaço até lermos, mas para o povo de Israel era uma leitura bastante responsável, uma leitura bastante importante para aquele povo, porque dali eles saberiam quem era quem, para não correrem até mesmo o risco deles deixarem de lado aquilo que Deus especificou em sua palavra acerca da separação dos levitas, para que alguém de uma tribo diferente não colocasse a mão naquilo que era sagrado. Então daí a importância da genealogia, separar quem é quem, por sua linhagem, por sua tribo, por sua descendência, para que tudo fosse organizado. Assim agora eles estavam agindo. E quando nós olhamos no capítulo 1, nós vamos ver da descendência de Adão até a descendência de Noé. Quando nós olhamos no capítulo 2, nós vamos ver os descendentes de Jacó, e o comentarista dando uma grande ênfase à tribo de Judá, porque da tribo de Judá nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e traria redenção e salvação para a humanidade. E no capítulo 3, nós vamos ver agora o comentarista trazendo acerca dos descendentes de Davi, mostrando para aquele povo que eles tiveram um rei, que eles tiveram alguém que se dispôs a confiar em Deus e fazer uma grande diferença enquanto estava nas mãos do Senhor. E no capítulo 4 agora nós vemos que ele traz novamente a genealogia do povo de Judá, da tribo de Judá. E quando chegamos agora nesse versículo 9 e 10,
O comentarista, ele pausa aquilo que era tão importante para aqueles que agora estavam voltando do exílio, estavam voltando do cativeiro. Ele dá uma pausa para contar a história de um homem que fez toda a diferença no meio da sua família. E é deste moço que nós queremos contar nesta noite. É deste moço que nós queremos falar nesta noite. E o nome dele era Jabes. O homem que diz a palavra de Deus que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. E eu estava lendo, eu trouxe essa palavra porque eu gosto muito de músicas antigas, nada contra a nova, eu gosto também na minha história, tem muitas músicas mescladas. Eu gosto muito de Alda Célia, e ouvindo esse ano a oração de Jabes, eu falei, Jesus, Jabes. Quando nós olhamos, e daí veio essa palavra no meu coração para me trazer. E quando nós olhamos este personagem bíblico, nós olhamos que ele trazia uma história de peso sobre a sua vida. E o comentarista, ele vai falar que Jabes, ele começa dizendo que ele era o mais ilustre entre os seus irmãos. Ou seja, ele começa a trazer a história deste homem de trás para frente. Ele vai lá e fala que ele era o mais ilustre de seus irmãos. E no versículo 10, que está aqui, ele vem falando os feitos deste homem. Aleluia. Eu não sei como tem sido o começo da sua trajetória. Eu não sei como foi, eu não sei como tem sido. Mas eu quero te dizer uma coisa, que talvez você esteja aqui nesta noite e chegou sobrecarregado, porque talvez você esteja pensando até desanimar, em desistir, em jogar a toalha. Eu quero te dizer uma coisa, este não é o fim da tua história, este pode ter sido o começo, mas enquanto a vida há esperança. Se você entrou por essas portas, saiba de uma coisa, Deus ele está aqui para mudar o quadro da sua situação. Deus ele está aqui para mudar a situação do que você tem vivenciado até agora. Porque Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 vai dizer: melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio delas. E agora Jabes vai dizer ao comentarista que a sua mãe, para tê-lo, fez um grande esforço, uma dor descomunal, uma dor tão imensa que extrapolou aquela sentença que Deus havia dado a Eva, lá no 3,16 de Gênesis, que com dores iria multiplicar as dores na hora que estivesse dando a luz. Ali houve uma dor tão imensa que ultrapassou, de tal maneira que aquela mãe dá o nome de Jabes a esta criança. E o que significa o nome Jabes? Aquele que acrescenta dor, aquele que causa dor. Imagine você uma criança com este nome. Pessoas agora se afastando porque Jabes causa dor. Prazer, meu nome é André. E o seu? Dor. Imagine você agora, aquele peso, aquele rótulo, aquele carimbo sobre a vida deste homem. Aquele que provoca dor. E era costume, com raras exceções, das mães colocarem nome em seus filhos. Como aqui é a nossa cultura indígena, no Brasil, quando o filho vem ao mundo, vem à luz, o primeiro som que eles ouvem, eles batizam aquela criança com aquele nome. Por exemplo, um vento forte
barulho da águia, barulho das águas, relâmpago. E assim aquela mãe agora nomina aquele menino com o nome de dor. E aquele trauma, aquela ferida aberta agora, atravessa anos e anos na vida de Jabes. Antes dele ser ilustre, antes dele ser famoso, antes dele ser uma pessoa conhecida, mais do que os seus irmãos, ele carregava esse estigma, essa marca em sua vida. Mas ele, irmãos, resolve tomar uma decisão. Glória, aleluia. Domingo o pastor falou aqui: decisões definem destinos. Decisões definem destinos. Meu Deus. E o que este homem fez foi tomar uma decisão. Por quê? Porque embora ele tivesse sido rotulado com aquele nome de dor, aquele que acrescenta dor, aquele que causa dor, aquele que machuca, pessoas talvez não queriam ficar perto dele. Talvez o pai de uma criança, ao ver brincando com o Jabes, vem para cá, meu filho, porque ele causa dor. Ele estava cansado. Poderia ele se entregar, como muitos têm se entregado, porque há muitos que estão vivendo rótulos, há muitos que estão sendo carimbados pela sociedade e aceitam isso como uma coisa normal. Mas nesta noite nós estamos aprendendo com Jabes a transformar aquilo que parecia uma maldição, a transformar aquilo que parecia uma sentença na nossa vida, a transformar em algo que as pessoas irão ter que engolir, irão ter que aceitar, porque Deus é na nossa vida. Às vezes você está sendo rotulado por algo que você até mesmo não é. Pessoas que às vezes não tiveram nem a oportunidade de trocar uma simples palavra com você, mas ao olhar para você, te julgam. Só em olhar, tem cara disso, tem cara daquilo. E fulano. Tem pessoas que são assim, irmãos. Não tem oportunidade de trocar uma palavra com a gente, mas nos julgam pela aparência, nos julgam pela nossa posição, até mesmo posição inferior. Então Jabes agora, irmãos, ele resolve fazer o quê? Lá no começo, invocou o Deus de Israel. Ele estava cansado daquele rótulo, ele estava cansado daquele nome. Não é que Deus mudou o nome dele, não, irmãos. Mas ele queria uma mudança dentro dele mesmo. De não aceitar mais que as pessoas se afastassem dele por aquele nome que ele carregava, dado pela sua mãe. Ele resolve agora invocar o Deus de Israel. A palavra invocar significa chamar alguém com autoridade. Mas estava eu buscando algo nesta manhã, nesta tarde, melhor dizendo, que me saiu. Eu falei: Jesus, coisa tremenda. Porque vai dizer que invocar significa você trazer o sobrenatural para a terra e fazer com que ele permaneça. Jabes, ele não invoca o Deus de Abraão, o Deus que promete e cumpre. Ele não invoca o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, melhor dizendo, o Deus que provê na vida daqueles que obedecem. Ele resolve invocar o Deus de Israel. Aí, olhando a história, obreiros e amigos, irmãos,
Olhando a história, nós vemos a passagem porque ele invoca o nome do Deus de Israel. Israel era Jacó. E Jacó, ele, ao regressar para a sua terra, depois de quase 20, ou mais ou menos 20 anos, depois que saiu, ele agora regressa com família numerosa, com esposas, com concubinas, com filhos. E ele agora, próximo ao val de Jaboque, aquele rio a qual tinha o val, lugar de passagem, lugar de travessia. Jacó agora está prestes a se encontrar com seu irmão Esaú. E ele faz com que as suas esposas, seus filhos, a sua família passe ao val de Jaboque, passe o rio, passa o seu gado, e ele fica por último, ele fica lá do outro lado. Buscando, preocupado como seria o reencontro com seu irmão. E lhe apresenta-se um anjo, que todos conhecemos a história, Gênesis 32. E este anjo agora aparece diante de Jacó, e Jacó segura aquele anjo e começa a lutar com ele. E o anjo, olha, deixa eu subir, me solta. E Jacó, não, eu não te deixo enquanto tu não me abençoar. Aí o anjo pergunta, qual é o teu nome? Jacó é o meu nome. Jacó é o meu nome. Talvez o anjo tivesse feito essa pergunta, por quê? Porque outrora, lá no passado, ele enganou seu pai dizendo que era Esaú. E quando ele diz Jacó meu nome, o anjo diz, agora não se chamará mais Jacó, seu nome agora será Israel. Então daí agora Jabes, com uma marca dentro de si, com relação ao seu nome, ele invoca o Deus de Israel. Porque se Deus mudou a história de Jacó, poderia mudar a história dele também. Deus poderia realizar um milagre na vida de Jabes. Deus poderia realizar uma mudança radical na vida de Jabes. Então agora ele invoca Deus de Israel. Volto a repetir. Decisões definem destinos. Ao invocar, ao chamar a presença do Deus de Israel para a terra, ele estava ali mostrando que ele não estava mais aceitando aquilo que foi imposto por alguém. E ele sabia que o único que poderia mudar aquela sentença era Deus. Deus é o único que pode mudar sentença na terra. O homem pode ter te sentenciado, o homem pode ter te rotulado, mas desde o momento que você entrou neste lugar, você está confiante que Deus ele pode mudar esta sentença, que Deus ele pode mudar o quadro desta situação a qual você tem vivenciado. Você não está em outro lugar, senão na casa de Deus. Você está no lugar certo. Aí nós vemos 4 pontos da oração de Jabes. O primeiro é: se me abençoares, se me abençoares. Minhas sobrinhas são ensinadas pela minha irmã a pedirem a bênção sempre quando me veem. Bênção, tio, Deus te abençoe. Talvez para muitos seja uma coisa banal, mas quando nós recebemos a bênção, irmãos, meu Deus, é algo bom, é algo
prazeroso, é algo que vem sobre as nossas vidas, porque quando temos a consciência de que estamos sendo abençoados, irmãos, você não sabe o efeito que isto causa. Eu sou abençoado, você é abençoado, todos somos abençoados pela presença do Senhor. Então Jabes diz: se me abençoares muito, ele queria pouco não, irmãos. Ele queria logo, como é, as comportas. Ele queria as comportas, né? Ele queria coisa grande, irmãos. Ele não queria pouco não, olha aí, ó, muitíssimo. Ele não queria pouca coisa não. E às vezes nós queremos nos conformarmos, de continuar vivendo uma vida de mesmice, uma vida de migalha, uma vida da qual Deus, nós sabemos que Deus, está sempre sendo pregado aqui no momento ofertório, que Deus ele tem algo grandioso para nossas vidas, e nós queremos ficar com aquela visão tacanha, aquela visão daqueles níveis rasos, quando na verdade o que Deus quer fazer é nos abençoar muitíssimo. Uma bênção que vai se estender para todos os nossos familiares, para toda a nossa parentela, e talvez até mesmo aqueles que não davam nada por você, dentro da sua casa, no meio da sua parentela, vão passar a te ver com outros olhos, vão passar até vir, até você, te pedindo alguma coisa. Aí você vai pagar o mal com... Não, nunca pague o mal com o mal. Se nós termos ampliares, já nos estava pedindo visão ampla. É como se eu chegasse e levasse alguém dentro da minha casa, ou no meu terreno que eu possuísse. O terreno vai até ali, aquele muro ali. Jabes estava querendo algo além. Se os meus termos ampliares, ou seja, a visão é algo que os teus olhos, ele não queria nem perder de vista, queria contemplar além do horizonte. Se os meus termos ampliares, isso é coisa tremenda, porque isso fala de algo que nos chama a responsabilidade, a tendência de termos a visão que Deus quer que nós tenhamos. Eu não posso enxergar somente aquilo que está diante de mim. O que Deus quer fazer é que eu tenha visão além do alcance, visão de que Deus, Ele é poderoso para suprir as minhas necessidades. Enquanto eu fico tentando achar barreiras, enquanto eu fico tentando achar dificuldades, colocando a culpa em A, colocando a culpa em B, colocando a culpa em C, Jabes nos ensina: amplia-se, amplia os meus termos, amplia os meus termos. Eu fico maravilhado com a história deste homem, que não se coloca como vítima, que não vive uma autocomiseração. É um homem que não fica por aí falando, se debulhando, se derramando em lágrimas, dizendo: eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Com aquela síndrome do ostracismo, com a síndrome de Gabriela. Não, ele ora a Deus, ele pede a Deus, ele invoca a Deus, o Deus de Israel que mudou a vida de um homem, e ele, conhecedor da história, sabia que poderia mudar a sua vida, e ele continua: se a tua mão não for comigo, se a tua mão for comigo. Aleluia. Isaías 59, versículo 1 vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. O que ele estava desejando era a presença de Deus. E quando chamamos a presença de Deus, haverá ausência do inimigo. Quando você começa a se colocar na posição, chamando, invocando a presença de Deus, o inimigo, por mais que ele tente, por mais que ele esteja ao derredor, Deus, ele está te cercando
Como o salmista diz: o Senhor me cerca por trás e por diante, sobre mim põe a sua mão. Você está cercado por Deus. Você está protegido por Deus. E aonde a presença de Deus se manifesta na sua vida, a ausência do inimigo. O inimigo não vai ter poder para penetrar e fazer com que sopre no seu ouvido, fazendo com que você tome atitudes que não condizem com a presença, nem a orientação, nem a direção de Deus. Se a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja afligido. Já se olhou no espelho quando estamos nos arrumando? Que você entra no quarto onde esteja o teu espelho e você quer ver como está a sua aparência, você vai chegando perto do espelho e você vai ficando maior. Mas quanto mais você se afasta, você vai ficando menor. Talvez seja uma analogia esdrúxula, mas podemos assim comparar a presença como um espelho, a qual vamos nos aproximando e vamos ficando maior. E quando vamos nos afastando, vamos ficando menor. Eu não estou dizendo isso com relação a nós, porque a Bíblia diz que nós temos que nos humilhar, nós temos que descer. Mas eu estou dizendo isso com relação a nós sabermos quem nós somos na presença de Deus. Então ele diz: se a tua mão for comigo, que do mal não seja eu afligido. Ou seja, você com Deus, você é a maioria. Pode você estar sozinho, se você estiver com Deus, você é a maioria. O mal não vai te alcançar, o mal não vai se reproduzir na sua vida, o mal não vai te afligir. Por quê? Deus, a mão dele é contigo. Então Jabes, ele não aceitou aquele rótulo, ele não aceitou vestir aquela camisa, ele não aceitou a situação imposta por sua mãe. Logo que era da tribo de Judá, uma tribo que nos traduz alegria, uma tribo que nos traduz louvor. Era para ser um momento de alegria, de felicidade, o nascimento daquela criança, mas causou dor. Talvez diante desta palavra você esteja puxando na sua memória que por esses dias, por essas semanas, talvez esse mês, no decorrer deste ano, você tenha causado dor a alguém. A um parente, a um familiar, a um amigo, a um amigo. Talvez eu esteja falando para alguém que às vezes magoou. Alguém que talvez causou uma dor que abriu uma ferida, causando aquele trauma, que a palavra trauma significa ferida aberta, e aquela ferida está aberta. Domingo o pregador pregou, não foi o Maurício que falou sobre perdão de manhã, coisa linda, trouxe um estudo ontem, né, Maurício? Antropólogo, nosso antropólogo. E ele falando acerca de que muitas das vezes nós temos que esperar um tempo para que as cabeças se esfriem e viemos ali pedir perdão. Se eu te magoei, me perdoa. Então talvez eu esteja falando para alguém que causou dor a alguém. E esta dor, embora nós sejamos os causadores dela, não estamos vendo a ferida que se formou dentro da outra pessoa. Mas reconhecemos que talvez aquilo que falamos, aquilo que fizemos, causou tal efeito. E talvez você possa sair daqui já com o pensamento na direção desta pessoa, para chegar até ela, ter a humildade, a humildade de pedir perdão. Fulano, me perdoa. Mas o que queremos dizer com isso é que existe alguém que a todo momento estamos ofendendo
cometendo. A todo momento estamos causando dores. Quem é este pregador? Deus. A todo momento nós estamos causando dores com nossas atitudes. Já estou terminando, caminho para o final, para a conclusão. A todo momento nós estamos causando dores a Deus. Com nossas atitudes, com nossos erros, com as nossas falhas, e queremos nos esconder, envergonhados por aquilo que causamos a Deus. Mas nesta noite, o Deus que concedeu o que Jabes havia pedido, Ele está aqui. Ele está aqui nesta noite. Então que nesta noite, talvez você tenha sido vencido, mas se você chegou aqui, você é vencedor. Talvez você tenha desistido de sonhar. Talvez você tenha desistido de rabiscar. Talvez você tenha desistido de, como diz o William, que muitos cantam aqui, de projetar. Eu te convido a voltar a projetar. Eu te convido a voltar a sonhar. Eu te convido a voltar a rabiscar. Porque aquilo que colocaram sobre você, este peso, este rótulo, este carimbo, não é o teu final. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus é aquele que está com as suas mãos estendidas, pronta para perdoar, pronto para receber você de volta. Porque assim como Deus ouviu a oração e concedeu o pedido de Jabes, aquele que causava dor, transformando ele num homem famoso, num homem mais ilustre do que seus irmãos, ele não vestiu a camisa da derrota. Por um tempo sim, mas até o momento que ele reconheceu que existia um Deus, o Deus de Israel, que muda situações. Se fosse dar um tema para esta mensagem, eu daria nadando contra a correnteza. Porque tudo o empurrava para a derrota, tudo empurrava ele mais profundo, tudo estava jogando ele mais para baixo. Se houvesse algo mais baixo do que esse chão, Jabes estava lá. Mas desde o momento que ele resolve submergir, como foi cantado, desde o momento que ele resolve estender as mãos e invocar o Deus de Israel, a história dele mudou de tal maneira que o comentarista faz esta pausa, escrevendo algo tão importante, ou seja, a genealogia do povo judeu, para em 2 versículos contar a história deste homem, dizendo que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Nesta noite, irmãos, eu quero dizer para você que talvez esteja vivenciando momentos que estão tentando te definir, e você sabe que você não é assim. Estão tentando colocar rótulos em sua vida, estão tentando carimbar você com algo que você não é. Eu quero te convidar nesta noite a dar um basta em tudo isto, porque o Deus que mudou a história deste homem é o mesmo Deus que está aqui pronto para mudar a tua história. O mesmo Deus que mudou a história deste homem é o mesmo Deus que está aqui com páginas em brancos para escrever uma nova história sobre a sua vida. O Deus que mudou a história deste homem é o mesmo Deus que está aqui, pronto a lhe estender as mãos e te conduzir por algo que você jamais experimentou. Porque Ele ora e Ele recebe o pedido da sua oração. Talvez você entrou aqui pedindo algo que nem talvez você tenha noção deste pedido, mas o que Deus quer fazer é algo maior.
O que Deus quer fazer é algo surpreendente, de fazer você sair daqui não com esta vitória que você está buscando, mas sim com a vitória maior, de sair daqui com aquele que pode te abençoar, com o abençoador. E nesta noite nós queremos te convidar a vir até aqui à frente para receber Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Nesta noite nós queremos perguntar: onde está a primeira pessoa que nesta noite quer fazer uma aliança com Deus?